Boa tarde, meninos e meninas. Hoje nossa aula será de ciências. Nós vamos iniciar aqui no livro de vocês, o livro de ciências, a unidade 6, a energia que transforma. Nessa unidade nós vamos falar que tudo aquilo, que nós vivemos, o mundo no qual nós vivemos é um mundo movido a energia. Geralmente quando você pensa assim, energia é só energia elétrica, não, o nosso corpo também necessita de energia. E a energia, ela é produzida de diversas formas, ela é produzida com muitas transformações. Por exemplo, por que eu consigo andar? Por que eu consigo fazer exercícios? Eu preciso para isso de vários tipos de energia. Eu preciso beber água, eu preciso me alimentar, né? Porque se eu estiver desidratado, ou seja, sem beber água, se eu estiver fraco porque não me alimentei, eu não vou conseguir produzir aquilo que eu necessito, não vou ter a energia que meu corpo precisa. E a energia, ela é transformadora, ela não é uma coisa que você vai estar sempre mutável ou imutável, não. Por exemplo, a gente vai fazer, nesse exercício que eu propus para vocês, depois da aulinha lá do YouTube, tem uma experiência no livro, a gente vai já chegar lá, que você vai ver a transformação da energia do gelo, em água, Vocês vão fazer essa experiência, se puderem, se tiverem tudo em casa, tá ok? Então vamos iniciar aqui na página 102, que foi onde eu pedi para vocês fazerem a leitura. O que são transformações? Você já viu que os objetos são feitos de diferentes materiais, Por exemplo, isso daqui, esse vasozinho aqui é um vaso de argila, O livro, ele é feito de papel que é retirado de uma árvore. Então, são materiais muito diferentes. E que os materiais têm diferentes propriedades. Alguns são transparentes, outros são coloridos, uns brilham, outros não, e assim por diante. Será que os materiais mantêm suas propriedades para sempre? Será que um objeto brilhante brilhará para sempre? Será que uma folha de papel será para sempre uma folha de papel? A alteração que ocorreu com o papel ao ser queimado é uma transformação. Então, eu tenho aqui no meu livro uma folha de papel, mas se eu queimá-la, ela deixa de ser uma folha de papel, ela vira cinzas, Isso aí é uma transformação de energia, Veja a seguir pregos feitos de ferro. Na primeira fotografia, os pregos estão brilhantes e com a cor prateada, ou seja, está bem novinho, Aqui você vê nessa figurazinha aqui, bem aqui no cantinho, você vê que os pregos são bem novos. Agora observe a segunda foto. Você acha que ocorreu uma transformação do material de que é feito o prego? Aí você tem aqui nessa segunda figura pregos de ferro enferrujados. Isso aqui foi uma transformação, gente? Na opinião de vocês? Claro que sim, Mas vocês vão dar a opinião de vocês. O que é que vocês acham que aconteceu? Isso que foi o que? Foi o tempo, Como que aconteceu essa transformação? Então, as transformações também podem alterar as propriedades dos alimentos. É o que acontece, por exemplo, quando cozinhamos um ovo. O ovo, gente, a gente conhece tem uma casquinha envolvendo, mas por dentro ele é totalmente mole, Quase que um líquido, A gema, a clara são a organização deles dentro do ovo é um líquido, praticamente, uma coisa pastosa, melosa. Mas no momento que eu cozinho um ovo, ele se transforma, Ele se torna durinho, Você vê que aquela pasta deixa de existir e passa a ser realmente uma coisa dura. Existem também, página 103, algumas transformações que não alteram as propriedades dos materiais. Por exemplo, tem uma folha de papel aqui, Se eu rasgar essa folha em vários pedacinhos, aqui, nessa página aqui, eu transformei o papel, ele deixou de ser papel,
que é que vocês acham, né? Minha opinião é que não foi alterado, né? Porque ele, mesmo em pedaços, ele continua sendo papel, certo? Então, as fotografias abaixo mostram outros exemplos de transformações que não alteram as propriedades dos materiais. A cerâmica do prato e o metal da lata continuam tendo as mesmas propriedades após sofrerem transformações que não alteram as propriedades. Se eu quebrar um prato de cerâmica, eu não mudei, não teve transformação. Continua sendo uma cerâmica, só que agora é quebrada. Se eu amassar uma lata, né, ela não vai deixar de ser uma lata, ela vai ter a mesma propriedade, só vai estar amassada. A banana sofreu uma transformação ao ser cortada, mas continua com as mesmas propriedades. Ou seja, eu cortei, mas ela deixou de ser banana porque ela foi cortada? Não, né? Vamos virar aí para a página 104. Aí eu queria que vocês fizessem essa experiênciazinha. Ela pode, aqui no livro fala que ela pode ser feita em copos de plástico transparente. Pode ser feito também, se você não tiver o copo de plástico, pode ser feito um vidro transparente, certo? Claro que vai fazer quem tiver o material. Você vai pegar os cubinhos de gelo, né? Aqui ele fala. Ele pede para colocar 3 cubos de gelo com cores diferentes, né? Você pode colocar, por exemplo, se tiver na sua casa 2 kisucos, 2 ou 3 kisucos, você pode botar um cubinho de gelo para congelar com água, ou com kisuco de morango, ou com kisuco de laranja, e aí fica 3 cores diferentes, certo? Gente, eu estou falando isso sempre, quem tiver em casa, certo? Não precisa sair para comprar um kisuco, para gastar dinheiro desnecessariamente, não. Quem tiver já em casa, os pais de vocês tiverem feito algum supermercado, tiver um kisucozinho lá, que dê para fazer o gelo de 3 cores diferentes, então podem fazer, caso contrário não tem problema nenhum. Aí você vai colocar um cubo de gelo de cada cor em cada copo transparente, certo? E aí depois vocês vão aqui na página 105 responder essas 3 questões. Após um tempo, o que aconteceu com os cubos de gelo? Pode-se dizer que eles desapareceram? 2. Imagine agora que se você quisesse obter os cubos de gelo de volta. Isso seria possível? Você poderia pegar aquele líquido, né, e transformar em gelo novamente? Se sim, de que maneira? 3. Sua hipótese estava correta? Ou seja, você vai fazer primeiro a transformação dele de gelo para líquido e depois vai tentar fazer do líquido para gelo. E aí você vai dizer se você conseguiu e explicar por como você conseguiu isso, tá certo? Então, isso são transformações. Aqui também... Peraí, só um minutinho. Eu peço para vocês, né, copiarem essas questões, né, baterem foto dessa experiência e mandar para mim, tá ok? Então, qualquer dúvida, a gente se fala por vídeo chamada, por ligação ou pelo próprio WhatsApp, vocês podem ficar à vontade para perguntar, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã nós teremos 2, que será História e Geografia, e também será liberado aquele livrinho que eu vou querer que vocês façam um resumo oral, que vocês gravem um áudio contando para mim, com a voz de vocês, o que é que vocês entenderam lá do livrinho que eu coloquei, tá certo? Então, boa tarde para vocês e até amanhã.